Hoje na nossa ecologia explicamos o que são os recursos naturais com exemplos e como eles são classificados. Vamos começar! O que são os recursos naturais? Os recursos naturais são elementos ou bens fornecidos pela natureza e que se encontram no meio natural sem serem alterados pela ação do homem, ou seja, ele não intervém em sua produção. Esses recursos podem ser usados para satisfazer as necessidades vitais, tanto do homem quanto do restante dos seres vivos. Isso é importante, pois quando falamos de recursos naturais, parece que nos esquecemos dos outros seres vivos do planeta que também precisam deles. De fato, do ponto de vista econômico, esses recursos são muito importantes para o bem-estar e desenvolvimento da sociedade humana. Em primeiro lugar, podemos mencionar que os recursos naturais podem existir na natureza de forma independente uns dos outros, como a água, ou podem existir de uma forma um pouco menos acessível, mas que após um processo específico envolvendo outros elementos, podem se tornar recursos naturais igualmente importantes, como os minerais metálicos. Tipos de recursos naturais. Os recursos naturais são divididos em diferentes tipos de acordo com as fontes. Em geral, todos concordam em classificar esses recursos naturais em dois grandes grupos: recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Essa distinção é baseada no tempo que esses recursos levam para se gerar e regenerar por si mesmos na natureza. No entanto, existem também outras classificações que podem ser complementares. Alguns classificam os recursos naturais como recursos onipresentes, aqueles que estão presentes em todo o planeta, como o ar ou a radiação solar, ou como recursos localizados, aqueles que aparecem esporadicamente em locais muito específicos. Além disso, esses recursos também podem ser separados em recursos localizados no solo, recursos minerais, recursos hídricos, recursos biológicos e recursos energéticos. Recursos naturais renováveis. Esses estão permanentemente disponíveis, ou seja, não se esgotam apesar de sua utilização, pois se regeneram a uma taxa muito mais alta do que são consumidos. Mas devemos ter cuidado com este último aspecto. Se a taxa de utilização for superior à taxa de regeneração do recurso, ele começaria a estar em perigo de se esgotar e deixar de ser um recurso renovável. Alguns exemplos de recursos naturais renováveis são a água, a radiação solar, o vento e a biomassa. Além disso, também são consideradas recursos naturais renováveis as energias obtidas dessas fontes, chamadas energias renováveis, como a energia hidrelétrica, a energia maremotriz, a energia solar, a energia eólica, a energia geotérmica ou os biocombustíveis. Vamos verificar se você entendeu. O que é um recurso natural renovável? A. Um recurso que não pode ser substituído. B. Um recurso que se regenera em um curto período de tempo. C. Um recurso que está presente em grandes quantidades. D. Um recurso que não está disponível para uso. Pense bem, porque no final do vídeo você poderá verificar se acertou. Se você gosta da nossa ecologia, lembre-se de que com um super obrigada você pode nos ajudar a continuar criando conteúdo como este. Recursos naturais não renováveis são aqueles cuja formação apresenta maiores dificuldades em termos de tempo. Em escala geológica, isso leva muitos milhares de anos. Portanto, não podem ser reutilizados, regenerados ou produzidos a uma taxa suficiente para manter uma taxa elevada de consumo. Essa taxa costuma ser muito alta em relação ao tempo que levou para sua formação. Além disso, esses recursos existem em quantidades limitadas. Alguns exemplos de recursos naturais não renováveis são os combustíveis fósseis como carvão, petróleo ou gás natural. Também os minerais, os metais, os combustíveis nucleares e as águas subterrâneas confinadas em aquíferos isolados. Qual é a importância dos recursos naturais? Em primeiro lugar, esses recursos naturais são completamente indispensáveis para o desenvolvimento da vida. Exemplos disso são o ar ou a água, que são usados diretamente. A partir disso, esses recursos são praticamente utilizáveis para a produção de outras matérias-primas ou energias. Ou seja, esses recursos formam a base e são responsáveis por podermos desfrutar do nosso estilo de vida atual. E voltando à pergunta que fizemos anteriormente, você pensou bem? A resposta correta é a B. Um recurso natural renovável é um recurso que se regenera em um curto período de tempo. Conte-nos, você já é um especialista em recursos naturais? Até a próxima, ecologistas!